Ah, meus amigos, uma cerveja desta semana vai para o nosso amigo Eduardo Camargo. Ele é do canal Samples Assim, baixista da banda Cana Cut e também Retalho. Vamos muito falar da história do canal, desse desenvolvimento desse fenômeno que tem mais de 200 mil inscritos, cara, é uma loucura. Falar das bandas do seu projeto eletrônico, também é produtor musical, falar dos outros discos que ele já produziu e trabalhou, e muito mais música aqui com ele, no nosso convidado especial da nossa Uma Cerveja dessa semana, meus amigos. Separa a tua aqui, porque o meu já está separado, meus amigos. Então, vamos lá, Uma Cerveja com Eduardo Camargo, após a vinheta. Mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. E em febre constante, e o dom da cura. Nem mais um instante, sem o som e a fúria. Não posso escorrer de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. One of these old days, I said we ain't gonna cry. We ain't gonna cry no more. One of these old days. One of these old days. I said we ain't gonna cry. We ain't gonna cry no more. One of these old days. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha, e é um prazer intrínseco de receber pela primeira vez. Eu sou fã, admito desde já, acompanho muito o canal dele, muitas coisas eu aprendi, inclusive, até tem uns vídeos ali que eu já separei, a gente conversar um pouco. Eduardo Camargo, meu velho, prazer imenso ter você aqui, meu velho, seja bem-vindo. Tudo bom, meu querido? Salve, Cássio, salve, galera de casa aí. Eu tô com a água hoje, não tô com a cerveja, mas fica tá o brinde. Valendo. O brinde pra nós aí. Isso. E obrigado pelo convite, agradeço já bastante pelo contato, pelo programa aí. Espero que seja uma conversa que a galera curta a conversa. Não há dúvida nenhuma disso, com certeza. E, cara, é papo de bar aqui. Deixa fluir, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai fluindo aqui, meu querido. Uhum. Mas, cara, Samples Assim, mais de 200 mil seguidores, cara, o alcance do teu trabalho. E o que me chama muito a atenção, a pesquisa de timbres, de sonoridades, de coisas assim, até lado Z que tu acaba cavocando, digamos assim. Mas tudo isso houve um início, né, meu velho? Houve algum começo para tudo isso acontecer e desenvolver como é hoje em dia. Como veio a música para você desde o princípio, como despertou, e a partir desta paixão conectada, como desenvolveu o teu interesse por descobrimento de timbres e samples, e você se ligou que isso daria um canal baseado nisso, de mostrar referências e de sonoridades a partir de influências de coisas que vieram do passado, e assim se desenvolveu. Como tudo isso aconteceu para você? Então, eu comecei ouvindo música por causa dos meus pais, né? Então, meu pai gostava muito de rock clássico, então foi meio que a porta de entrada, tanto brasileiro, internacional. Eu lembro de ouvir muito Black Sabbath quando era criança, por causa do meu pai, Raul Seixas, tinha algumas bandas assim que não saiu do rádio, do carro, né? Eu não sou da época do vinil, aí peguei o final, peguei o CD já. Mas meu pai ouvia muito isso, rock clássico, uma MPB, assim, né, o Chico Buarque, né, e minha mãe já curtia mais pop, mas um pop mais antigo, então eu ouvia muito na rádio Xadê, Simple Red, Sting, então foi misturando todas essas influências, né. Daí depois, já na adolescência, aí que eu comecei a ter um pouco mais de contato com música eletrônica, com rap, e aí que começou a vir a parte dos samples, né, porque aí o rap estava muito em ascensão, né, ainda tá, mas assim, no começo dos anos 2000, mais ou menos, estava muito em ascensão,
e acompanhando o MTV, né, que era onde a gente via os clipes e os lançamentos, comecei a também gostar de rap, e aí comecei a reparar que tinha algumas coisas no rap que eu, sei lá, já vi isso em algum lugar, né? Então, por exemplo, uma música do Eminem, né, acho que chama Sing for the Moment, e aí ele usa o sample de Aerosmith, né, de Dream On. Então, aí que eu comecei a sacar, falei, eu não entendia muito, mas falei, já ouvi isso em algum lugar, né? O refrão, principalmente. Que ele pegou o sample e também pegou o refrão, a melodia. E também com MC Hammer, acho que aquela música Can't Touch This, ela veio de um funk, né? Acho que é do Rick James, Super Freak. E aí eu ouvi também, e como eu tocava Super Freak na Antena 1, na rádio, que minha mãe ouvia bastante, aí que eu também reparei, já ouvi isso em algum lugar. E aí, ouvindo mais o rap, né, isso já foi essa mistura, né, do rock, do pop, do rap, do eletrônico, tudo isso foi meio que moldando os meus gostos, e aí, assim, já né, no final da adolescência, começo já lá para os 20 anos, assim, que eu comecei a descobrir mesmo os samples, entender mais essa cultura, e aí no meu próprio projeto Retalho, eu uso bastante samples, então fui já aumentando essa conexão com esse estilo, né, com essa, digamos assim, com essa cultura. E a página, né, eu comecei no ano passado, comecinho, janeiro, os vídeos eu gravei em dezembro de 2023, mas eu já quis gravar alguns, assim, para ter uma retaguarda, né, então não gravar um e lançar, gravar uns 10 e ter já algum material, né, tipo um estoque, né, de vídeos. E foi uma amiga minha que sugeriu, porque ela falou, você gosta muito de música, você é meio nerd musical, aí começou a me mostrar que tinha uma galera que já fazia isso no exterior, principalmente, e eu falei, quer saber, eu vou gravar do meu jeito, né, não sou muito bom de falar, assim, mas aí resolvi gravar do meu jeito, mostrando os vídeos. Primeiro eu apontava assim, aí aparecia a música, depois eu mudei para mostrar o disco mesmo, e virar o disco, muda a música, foi basicamente isso. Foi meio que uma dica de uma amiga mesmo, e eu falei, deixei isso um tempo, falei, não vou conseguir fazer, sei lá, não sei editar, né? Então, depois eu fui falar, quer saber, vamos arriscar. Era recesso de final de ano, então você tinha umas 2 semanas livres assim, aproveitei para criar o canal. Foi meio assim. Caramba. Não, cara, em pouco tempo é incrível como atingiu, né? Como tem, usei uma linguagem comercial, como tem demanda de pessoas curiosas, tanto a galera da música que já acompanha mais, como nós, ou como pessoas assim que tá passando a conhecer, né? E estudar mais. Cara, tu lembra qual foi o primeiro sample que tu ouviu assim e te pirou de verdade? Então, te chamou a atenção? Criança, assim, né? Eu, que nem eu falei, tive que essa associação. Mas eu lembro também muito de, por exemplo, Vida Louca, parte 1 do Racionais. É uma música também que é um pop clássico, assim, do Liverpool Express. E tocava também na rádio, uma música bem pop, né? Então eu lembro que quando eu saquei essa, falei, nossa, que interessante, né? Os caras pegando uma referência pop, assim, anos 70, depois que eu fui saber que era anos 70, mas uma referência pop para criar um rap com uma outra mensagem, até outro clima, né? Mas mesmo assim, com o mesmo instrumental, né? Então, com a mesma base, eles criaram uma nova música e passaram uma nova ideia. Eu lembro desse, assim. E, não lembro algum que me marcou, assim, que eu entendi, porque foi meio aos poucos, né, que você vai entendendo, né? Também não tinha muito, né, no começo dos anos 2000, não tinha muita internet, tinha internet, mas não tinha muito esse negócio de mostrar as referências em um site só, sabe? Você via, assim, por ouvir mesmo, de caçar mesmo, ou de ouvir no disco, na rádio, ou de repente algum programa, alguém comentava, e você pegava essa ideia e ia armazenando. Mas, assim, falar um álbum que me marcou bastante sobre sample é o DJ Shadow, né? O primeiro disco dele chama Introducing, e ele fez só com samples. Então eu lembro que eu pirei muito nesse disco, porque
meio que abriu a cabeça e falou, pô, o cara só usou sample e fez tipo um álbum inteiro novo e um negócio de mixar, né, essa parte assim, achei muito interessante. Então esse álbum como um todo me marcou muito, né, e me incentivou muito também a produzir. Entendi. A partir disso, na sua adolescência, começou a despertar o seu interesse por instrumentos? Você toca baixo, né? Sim, eu toco baixo. Comecei a tocar na adolescência, sim. Acho que tinha amigos também. Um tocava guitarra, outro tocava bateria. Aí eu fui pro baixo. Aí eu toquei, mas depois fiquei em um hiato. Aí, com uns 20 anos, aí eu voltei a tocar. Sei lá, uns 13 anos atrás, assim. Eu toquei um pouco de guitarra também, mas aí eu voltei a tocar baixo. Mas aí né, adolescente, você aprendia só a música lá, basicona. Aí quando eu voltei a tocar, já quis aprender mais sobre cadência, harmonia, produção. Aí que eu fui fuçando mais. Aí acho que eu amadureci mais, assim, como... Não sou um músico profissional, assim, mas como músico, né, como alguém que gosta de música, acho que é ali que eu comecei a entender mais, assim. Então foi um negócio que voltou, né? Ficou um tempinho na adolescência, parei, aí depois fui para a faculdade, né? Você tem outras prioridades, estudar, mas aí no meio eu falei, não tem como, tem que voltar a estudar mais, porque, assim, a gente, por exemplo, eu sempre gostei muito de música, mas acho que você tocando, você consegue entender melhor a música e até sentir mais a música, né? Começar a entender o que é o acorde, por que ele usou esse acorde, qual acorde te toca mais. E acho que, no fundo, as referências da galera, tanto de quem conhece música quanto de quem não conhece, a página, assim, ela desperta isso, né? De você, às vezes, tem uma música que, por mais que você não entenda de harmonia, de melodia, assim, ela marca a pessoa. E aí, sabendo de onde veio a música, acho que isso... toca as pessoas, né? Então, por isso que acho que a ascensão da página foi tão rápida assim, né? Tu acredita que a memória afetiva mora muito nos corações das pessoas que gostam de música e isso, de uma forma, despertou dentro delas esse descobrimento de sonoridades ou redescobrimento, né? Que sabia inconscientemente e jamais imaginava que aquele determinado som era originário, influenciado ou, né, plagiado, isso vamos falar adiante, de outros artistas? A memória afetiva fala muito alto nisso? Acho que sim, até porque a pessoa às vezes associa a música a algum momento, a alguma fase da vida, né? Então fica mesmo, né? E acho que assim, ninguém cria nada do zero, isso não vale só para música, né? Vale para cinema, sei lá, pintura, qualquer tipo de arte, né? Então, acho que entender de onde veio, acho que é isso que acho que as pessoas gostam, né? Ainda mais se é uma música que, ou às vezes marcou época, não é a música favorita dela, mas marcou época, mas aí às vezes é uma música que não é tão conhecida, mas toca as pessoas, assim, né? Então, tem muitos depoimentos, pô, eu queria tanto saber essa música, tal. Algumas vezes as pessoas me perguntam, você sabe de onde veio? Na minha cabeça, ninguém tira da minha cabeça que esse som tem influência desse. Aí as pessoas passam essas sugestões, assim, para até, assim, não é nem no vídeo, é no particular, no inbox, né? Então a pessoa passa, assim, porque tem curiosidade. Às vezes não é nem que quer sugerir uma ideia de vídeo, a pessoa tem curiosidade, fala assim, cara, eu já ouvi essa música em algum lugar, mas não sei como, você sabe me dizer de onde veio. Então acho que com certeza essa memória afetiva... assim, a pessoa associa a música mesmo com momentos, então saber a origem disso, saber de onde veio, acho que é um pouco meio, é um saco sem fundo, né, porque as pessoas, toda a música mais antiga veio de outra música mais antiga, que veio de outra música mais antiga, que veio coisas que às vezes nem são gravadas, né, nem foram gravadas, mas acho que é isso que toca as pessoas mesmo, acho que tem tudo a ver mesmo. Interessante, você recebe perguntas de pessoas, não de postar, esse som veio disso, mas de curiosas, de perguntar, daqui a pouco até um desafio, olha, esse som eu já ouvi, será que tem alguma coisa a ver? Tu recebe muito isso. Sim, tanto de quem conhece de música,
Porque às vezes a pessoa já sabe que a melodia é igual e me passa, olha essa melodia aqui, é igual. E aí você fala, pô, já é uma ideia para um vídeo, né? Quanto às vezes de só curiosidade, a pessoa tem curiosidade. E aí, às vezes é como uma sugestão de vídeo, às vezes é só com uma curiosidade da pessoa mesmo, mas eu recebo bastante, sim. Ainda mais, e é interessante que quando eu posto, por exemplo, um vídeo de rock, tá, aí vem um monte de gente também, essa banda de rock, essa outra banda e tal. Quando eu posto um vídeo de música brasileira, aí já vem também várias dicas de música brasileira. Então, acho que o vídeo também acaba estimulando a pessoa, né? Quem assiste, às vezes lembra de alguma coisa, ou será que não tem a ver? Ou, por exemplo, às vezes eu faço mashups, né? Que é quando uma mesma música utilizou, duas músicas ou mais utilizaram os mesmos acordes. Não necessariamente é plágio, sabe? E às vezes eu faço isso e aí a pessoa lembra também, eu acho que essa música também tem essa harmonia parecida, confere aí, acho que dá um vídeo e tal. Então tem ideias assim infinitas, às vezes você não consigo nem responder tão cedo, né? Demora, às vezes vem tipo 10, 15 de uma vez. Nossa. Então você tem que tirar um tempo mesmo, tirar algumas horas para ouvir, senão você não vai conseguir logo que manda, você conseguir ouvir, né? Mas recebo bastante, assim, e muitas sugestões, assim, da galera foram vídeos que bombaram, assim. Acho que na verdade, os principais, assim, certamente foram sugestões da galera. Tu falou a questão de dar conta, né? Agora entrando um pouco da parte compositor, vamos só das bandas ali. Um fato curioso que mexe muito com as nossas mentes, né? Quando olha por fora, a gente tem uma imagem, quando vê dentro da realidade de quem está ali produzindo, é bastante distante dos nossos olhos. Criar conteúdo sobre música pode te afetar, ou melhor, te afastar da criação musical ou alimentar a tua composição, como essas duas pontas, no caso analítica e artística, convive no teu dia a dia? Algum momento isso pode te afetar como produtor e compositor? Entre criador de conteúdo e criador musical de composições? Pode te agregar um ao outro ou afetar um ao outro? Acho que mais agrega, né? O que acho que afeta um pouquinho é que no sentido de tempo, né? Então você tem que dedicar um tempo de montar a ideia, gravar a ideia, editar a ideia, criar a legenda, se planejar, né? Então isso às vezes acaba você poderia usar esse tempo para compor ou para treinar, né? Para tocar. Então, negativamente eu diria que é isso, é o tempo. Eu não trabalho com música, eu tenho outra profissão, então assim, dá para conciliar, mas o tempo realmente, algumas vezes você tem que escolher, ainda mais quando a página, por exemplo, eu tenho vários vídeos que eu guardo, né? Então, o vídeo que eu postei hoje, eu já tinha gravado semanas atrás. E às vezes, quando tá acabando o estoque, digamos assim, de vídeo, aí eu monto mais ideias, sei lá, monto para um mês e meio de ideias, e aí eu vou soltando. Então, consome tempo, né, da rotina. Até isso de você ouvir sugestões da galera também, querendo ou não, você perde um tempo ouvindo, né? E às vezes você aproveita a ideia, às vezes não, mas tudo bem. Sugestões. Mas eu acho que, aí positivamente falando, eu acho que ajuda bastante, porque muitas músicas eu não conhecia, né? A galera passa a música assim, essa música será que veio dessa? E às vezes eu conhecia uma e não conhecia a outra, ou às vezes não conhecia nenhuma das duas. Então acho que é legal, porque eu também vou conhecendo, né? Eu vou ouvindo, e aí, essa música é legal, então vou conhecer mais desse artista, né? Então acho que e depois isso pode influenciar, né, musicalmente, a composição e tal. Eu descobri muitas músicas que a galera passou assim, me surpreendeu, então eu falei, vou aprofundar nesse artista, né. Então acho que é mais positivo do que negativo, né. Eu acho que só essa parte mesmo de você conciliar a sua rotina, né. E assim, o Instagram cada vez exige mais de você, então assim, eu posto 2 vezes por semana. O Instagram já ele não fala diretamente isso, mas indiretamente ele já exige que você poste 3 por semana. Então, 3 por semana você tem que produzir mais. E aí cada vez... às vezes até 3 por dia, né, cara? Porque uma alcance é um absurdo e...
Eu acho que é sempre assim, você tá em 3, ele vai querer 4, você tá em 4, ele vai querer 5, né? Você tá em 5, ele quer todo dia. Isso aí, sim, você acaba, tem que saber conciliar, porque às vezes você pode, né, cair na onda e aí você não, você vai viver em função disso, né? Mas eu tento fazer esse equilíbrio, assim, como a gente está com a banda, com a Canacut, está mais ativo, o Retalho está um pouco stand-by, mas com o Canacut a gente está produzindo, tocando, e aí também a própria dinâmica da banda já me ajuda também, ó. Então, sábado vai ter ensaio, pô, já tem que tocar um pouquinho antes para relembrar as músicas, né? Tá mais, e aí chegar entrosado no ensaio. E às vezes tem show também, por mais que a gente ensaie, você sempre no dia do show você quer tocar de novo, só para, né, se garantir que não vai ter. Às vezes você, né, tem, sei lá, 15 músicas que vai tocar, sempre tem uma que você não lembra muito, outra você já está mais familiarizado, então a própria dinâmica da banda também me ajuda a não entrar só nessa onda do algoritmo, né? Também lembrar que tem que tocar, tem que. E até por diversão, né? Tem que praticar, né? Saber conciliar os dois é importante. Assim, não, é até um loop mental, daqui a pouco o cara pira, se estressa, cansa, né, cara? E a gente já tem um monte de casos aí de depressão, estresse, desse consumo digital, né, que nos prende muito, né? E tem esse cuidado. Eu acho que tem coisa até que a gente vê, é uma coisa interessante, essa que eu lembrei agora. Muita gente, a galera fala assim, essa música, será que veio dessa? Aí às vezes eu já fiz o vídeo, né? Essa música não é sample dessa? Aí eu posto o vídeo. Postei o vídeo, mostro o link do vídeo para a pessoa, né? Ó, eu postei esse aqui um tempo atrás, tal. Aí teve alguns casos, não foi só um não, que a galera falou assim, pô, eu curti o vídeo e nem lembrava. Ou seja, a pessoa viu, mas já viu tantos vídeos, assim, de outros assuntos e foi, sei lá, foi meses atrás isso e a pessoa não lembra. E ela fala assim, putz, eu curti e nem lembrava. Então, acho que isso mostra, assim, que a dinâmica da rede social é muito, sim, tanta informação que às vezes você esquece de uma coisa que você viu semanas atrás, meses atrás, né? Então, é uma loucura, assim. Uma loucura. E assim, como eu falei, o Instagram, ele não vai falar que não quer, que para você postar mais, ele vai cortar seu alcance. Então ele corta um pouco seu alcance. Aí você fala assim, pô, acho que eu tenho que postar mais para ter o mesmo alcance. Então você tem que saber equilibrar isso, senão você cai numa pira também, que é isso, entre depressão, sei lá, já tem muitos casos, né, de galera que né, se deixou levar, porque Sim. é uma dinâmica muito foda mesmo. Galera, a vida offline, viu, gente? Sim. Leiam mais livros, ouçam discos físicos, tá? Não Sim. só Spotify. Praticar esportes, eu falo até por experiência própria, cara. Eu trabalho com isso, eu trabalho com conteúdo digital, tenho minhas profissões e, cara, às vezes isso nos toma tempo. Se o cara não tiver equilíbrio, o cara pira a cabeça. Mas, meu velho, tu falou da Canacut. Vamos falar um pouco sobre ele. Eu tava ouvindo as canções, inclusive tem novidades por aí, né? Vocês têm lançado o EP, né? Uhum. Me corrige isso. Me transmitiu-se uma sonoridade bastante moderna, dançante, mas cheia de camadas, né? Como é que é a história da Canacut e como vocês equilibram o som pop com as referências experimentais que você cultiva em outros projetos, como a própria Retalho, como citou agora há pouco? Então, a banda começou em 2022, acho que foi 2022. A gente, eu tava com o Retalho, tava um pouco em hiato, mas eu tava querendo tocar, né? Porque o Retalho, como era eu e mais um amigo, a gente não conseguia transformar isso num show. A gente conseguia compor, produzir, mas não transformar num show, porque eu queria um baterista, um vocal, né? Mais uma equipe. Então, teria que montar uma banda de palco, né? Digamos assim. E aí eu conheci a Mila, né? Que é a vocalista, ela e o Naná também, que é o baterista. Eu tava pensando em convidar a Mila para cantar no Retalho, porque ela até participou de uma música, ajudou numa participação. Aí eu pensei em chamar ela para cantar, e quando eu chamei ela, falou assim, ó, eu que ia te convidar para uma banda que eu tô montando, com o Naná, o Maurício. E porque, assim, na época da pandemia também, né, todo mundo ficou trancado, assim, né, então, assim, para você não pirar também com as notícias, né, com tudo
né, o que a gente passou nesses anos, eles foram compondo. Então, eles moravam juntos, são um casal. Sim. Então, eles foram compondo e fizeram várias músicas, né? Mas, digamos assim, um esqueleto de várias músicas, né? No violão e vocal, praticamente, né? O pessoal toca também baixo, bateria, mas, assim, era um esqueleto. E aí, eles já me conheciam, né, tal, e aí me convidaram para fazer o baixo. E aí falaram, a gente vai chamar guitarras ainda, mas essa é a nossa ideia. E aí eles mostraram a primeira música, assim, já tinha uma demo, né, eu já curti bastante. Tinha 2 músicas, na verdade. E aí a gente foi criando, assim, aos poucos, pegando ideias deles, depois eu fui colocando algumas ideias minhas, e acho que, na verdade, depois a gente convidou guitarristas, né, 2 guitas, e acho que essa mescla, assim, de todo mundo tem um gosto em comum, né? Então todo mundo curte um rock clássico, um rock mais novo também, mas eu acho que essa mescla, assim, às vezes eu curto mais música brasileira, ou o guitarrista curte mais o eletrônico, então foi juntando várias influências, acho que isso que dá cria a identidade da banda, né? Essa mistura, e o Retalho também é a mesma coisa, eu tinha uma influência, o guitarrista tinha outra influência, então aí quando a gente juntava, convidava um terceiro para cantar com outras influências, então acho que essa mescla, sim, acho que cria a identidade da banda, do projeto, né? E a gente fez um EP, lançamos ano passado, foi ano passado, e agora a gente gravou já mais um EP, em outro formato, foi meio que um ao vivo no estúdio, como na época dos anos 70, assim, então a banda tinha que estar entrosada, né, porque é um take, tá gravando, agora não tem essa tudo ao vivo? Foi tipo um ao vivo no estúdio, mas foi bem captado, que aí depois ainda não, a previsão é nossa de soltar em agosto desse ano. Sim. Mas assim, ficou bem captado, o estúdio era bom, né, o técnico, o produtor também era bom, e aí ficou de um jeito que assim, não parece que é ao vivo, né, mas acho que isso também vai dar uma sonoridade legal também, porque, não sei, geralmente, se a galera não conhece, geralmente você grava, convencionalmente você grava a bateria, e você grava em cima do metrônomo, né? Então o metrônomo, que a gente fala clique, ele vai ficar dando o tempo da música, e você tem que tocar em cima desse tempo. Depois grava o baixo, depois grava a guitarra em cima da bateria, e a bateria gravou em cima desse tempo fixado, geralmente, né? Sim. E desse jeito que a gente gravou, não. Esse jeito, então, tipo, a gente dava a própria dinâmica, né? E acho que o fato de você gravar tocando com a banda, você sabe muito bem quando o baterista vai dar um toque diferente, ou então você consegue fazer várias assim, dinâmicas mesmo. A música não precisa ficar naquela mesma velocidade linear. Então, às vezes, numa parte mais lenta, consegue desacelerar um pouquinho, sabe? E acho que isso ajuda um pouco a também dar uma sonoridade legal. A gente vai lançar em agosto, né? E no próximo mês, em julho, a gente vai fazer um show com a Orquestra Municipal de Americana. Acho que eles vão fazer arranjos em cima das nossas músicas. A gente vai tocar alguns covers também. Mas acho que vai ser uma experiência legal, assim, tocar com a orquestra, vai ser... Né, vocês já fizeram um show com a orquestra, né? Que a Mila cantou Secos e Molhados, tocou algumas músicas, né? Esse foi outro projeto deles, aí foi só covers, assim, foi tipo assim, acho que foi um especial Dia do Rock, ou foi alguma dia do rock aí focar em música brasileira, foi alguma coisa assim, que aí fizeram um show mesmo com a orquestra, mas aí pensando só em música, em rock brasileiro, assim, em MPB também um pouquinho, né, mas aí foi bem interessante, eu não toquei, mas eu tava lá, e foi bem legal, assim, porque, né, uma orquestra é um negócio já mais grandioso, assim, então foi bem legal, assim, e eles criam arranjos, né, eles não tocam, algumas músicas não tem orquestra, então é legal que eles compõem também o arranjo, e ficou bem legal, assim, acho que o resultado foi legal, assim, acho que tem até vídeo no YouTube, assim, com a banda Relíquias, depois quem quiser procurar. Relíquias, Relíquias. Isso eu tinha visto, ela cantando Secos e Molhados, muito bacana. Foi bem legal. Aliás, justiça, é uma baita voz ela, cara. Então, acho que isso também ajuda, baita, né? Achado. E é engraçado, porque ela nunca foi de compor, assim, ela canta faz algum tempo e nunca tinha composto, nunca fez nenhuma composição, né?
E então, assim, você vê as letras hoje, você fala assim, pô, uma letra profunda, sabe? Uma letra que às vezes é uma provocação, então faz você pensar, não é uma letra mastigadinha, né? Que tem múltiplas interpretações, então acho que tudo isso dá um diferencial legal, assim. E eu achei interessante, cara, é uma mistura também que veio muito aquele punk anárquico, que é de fazer rock sem guitarra com saxofone, saca? E ela toca muito saxofone em alguns momentos ali, intervenções durante as partes mais cadenciadas, jazzísticas de vocês ali, experimentais, e ela mandando um solo no meio da música, aquela coisa bem inesperada, né? Quase uma colagem, né, no meio da música, né? Isso dá um charme também do som de vocês. Fora isso também que tem esse diferencial da gente, apesar de ser rock, né, classificar assim, basicamente classificar como rock, mas tem essa influência de música brasileira, então tá uma guitarra distorcida e uma parte depois já começa meio um ritmo meio de samba, assim, e depois entra o trompete, aí entre os metais, aí a gente faz essa mescla que acho que dá um clima legal, né, eu acho que essa mistura, assim, ninguém é jazzista, né, até porque jazz exige muito, né, é um estudo mais aprofundado, assim, mas a gente gosta de jazz, então a gente faz o nosso no estilo jeito, de né? vocês, na forma de vocês. Sim. Cara, quero compartilhar aqui a tela, vamos ver se eu consigo, se não ficar muito pesado. Eu separei aqui alguns vídeos, né, alguns exemplos do samples assim. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar aqui. Vejamos aqui se vai dar certo. Senão vai ficar muito pesado. O navegador não consegue acessar sua tela. Tente capturar uma tela diferente. Vamos ver. Vou fechar essa janela aqui. Senão paciência. Não, qualquer coisa pode falar que eu comento. Fala o vídeo que eu... Bem tranquilo. Eu vou mostrar pra galera aqui junto assistir, senão eu faço uma edição aqui, eu baixo o vídeo e eu coloco. Isso vai rolar. Vou tentar. Cara, foi o primeiro vídeo que eu assisti o teu, velho. Legal. Eu fiquei assim, quê? Não pode, cara, não é possível. Pior que... E uma liga absurda, cara. Algumas... Um dos seus primeiros vídeos aqui. Alguns vídeos chocam, porque às vezes é uma semelhança muito nítida, assim, né? Às vezes é uma coisa que tem que explicar um pouquinho também, mas eu tento sempre fazer uma edição no áudio, né? Que, tipo, eu não entendo de música, mas só de ouvir você vai sacar, sabe? Porque, assim, algumas vezes é mais complexo, né? O exemplo, tal, aí você tem que explicar um pouco a harmonia, né? Tal, a melodia tá em outro tom, né? Mas eu tento sempre colocar uma coisa que seja fácil, assim, para o pessoal ouvir e, tipo, não ter dificuldade. Acho que agora foi. Você tá achando na tela? Tá indo. Deixa eu ver se sai o som aqui. Mas enquanto isso, cara, pra galera que tá em casa, né, uma música do Jorge Mateus, uma introdução de uma música do Jorge Mateus, e quando veio, teve uma influência, uma referência do solo do nosso querido Luiz Carlini, do Ovelha Negra, do disco Fruto Proibido, que, aliás, está fazendo 50 anos agora, em 2025. Por exemplo, como é que foi o bastidor desse descobrimento? A Carolina é tua namorada, né? Sim, sim. E, geralmente ela que grava os vídeos e eu que fico na tela, mas dessa vez a gente inverteu, assim. Ela curte bastante Rita Lee também. E esse vídeo eu acho que eu vi em algum site na internet, acho que tinha algum site. E assim, pode ser que não, assim, não necessariamente é plágio, né? Porque é uma frase, é um fraseado até que bastante usado, né? Depois, nessa mesma música, acho que o pessoal comenta que tem o... Vamos ver agora. Vou pegar o início aqui.
É a música do Jorge Mateus, O Povo Ângulo. A influência. Ah, muito parecido, cara. Assim, incrível. Incrível, cara. Então, é bem legal porque é um fraseado, né? Um solo fraseado assim. E depois a pessoa falou: ó, tem uma outra música do Velvet Revolver, que é mais recente, né? Acho que é mais recente. Não sei se ela foi gravada antes do Jorge Mateus, eu não lembro o ano agora. Anos 2000. Ah, é antes. Acho que foi 2005, não sei, acho. O Slash, né, que faz o solo. E tem também essa chamadinha, né? Mas aí eu coloquei assim, meio que também gosto de mostrar assim que diferentes estilos musicais podem ter referências, né? Por mais que a gente saiba que o Mateus gosta muito de rock, né? Depois tem até um outro vídeo do Jorge Mateus que tem um sample do Radiohead, tem uma música de metal que eles também, pode ser que eles tenham se baseado, assim, para fazer o riff. Mostrar que essa mescla, né? Então, assim, né, se você gosta de sertanejo, pode ser que a galera tenha se baseado no rock ou na música brasileira, né? Então eu tento mostrar isso também, né? Que os estilos são variados. Então, um jazz pode ser influência do... tem um outro também que acho que vai ser legal. Um jazz do Miles Davis, ele pegou a base de Prenda Minha, uma canção folclórica, né? Olha que demais, gaúcho. Eu separei um outro. Desculpa te cortar, só mostrando aqui. Acho que é o primeiro Charlie vídeo Brown. que tu fez aqui, ó, do Charlie Brown. Uhum. A pergunta polêmica: é plágio ou é influência? E aí? Então, eu acho que, assim, um plágio, né? Geralmente, quando você vê casos de plágio que foram na justiça, né? Geralmente são melodias, assim, que se repetem na música, né? Esse, por exemplo, do Chorão, eu entendo assim, não teve nenhum processo, então, por mais que a galera fala assim, o Charlie Brown copia muito e tal, mas assim, até onde eu sei, não teve processos jurídicos, então você pode questionar, é muito parecido tal, né? Mas nesse caso específico dessa música, né, do Não Uso Sapato, eu acho que assim, o Chorão gostava muito de rap, gostava muito de reggae, e tem uma galera, assim, principalmente no rap, que eles incorporam músicas dentro da mesma música. Então, às vezes, eles estão cantando, aí eles citam uma outra música, um trecho de outra música e voltam para a música deles. Então, acho que ele quis fazer isso, né? Então, aí Fugazi, hardcore, né? Então, eu acho que ele quis fazer intencionalmente. E, assim, se ele não cantasse essa parte, a música não ia mudar radicalmente, né? Então, não entendo como um plágio. Entendo que ele quis incorporar, por querer mesmo, o Fugazi, porque ele curte Fugazi. E, assim, se ele falasse yeah, sabe? Então, ele não ia deixar de ser uma música clássica, o Não Uso Sapato, né? Então, acho que ele quis meio que incorporar mesmo, de propósito, o Fugazi. E assim, se o Fugazi se sentisse, né? Pode ser que eles não conheçam também, mas se eles conhecessem e se sentissem, digamos assim, violados, direitos autorais violados, eles poderiam pedir para tirar, ou poderiam processar, e não teve, entendeu? Então, assim, eu não gosto de julgar, né? E ainda mais se não teve processo jurídico, quem sou eu para ficar julgando se é plágio ou não, né? Aí depois é uma coisa que a galera não saca, né? E pode até ficar ruim para mim, porque imagina eu falar assim, pô, o Charlie Brown plagiou. E aí os caras do Charlie Brown falam assim, pô, por que você tá me acusando de plágio? Você é juiz? E os caras podem me processar por calúnia, por exemplo. Não tô falando que, né? Mas assim... Não, todos os vídeos deixa claro, né, cara? Influência, referência, né? Agora, cabe a pessoa fazer a sua própria interpretação, né? Então, eu não julgo. Eu falo assim, ó, a menos que, por exemplo, teve casos que já são conhecidos de plágio, aí eu falo, ó, esse caso foi um caso de plágio, foi um processo. Mas eu não julgo, entendeu? Se não teve processo, eu não vou julgar. Eu vou mostrar que a semelhança é você ouvinte, você telespectador, você julga, assim, mas eu não gosto de fazer isso, porque assim,
às vezes pode ser intencional, às vezes a pessoa pediu autorização e conseguiu. Então, assim, se a pessoa tem autorização do artista, por que você vai falar que a pessoa não é original, sabe? Ou por que você vai falar que é plágio? Não foi violado o direito autoral nesse caso. Sim. Esse aqui é muito famoso. Ó. É. Esse aqui, olha, até hoje dá pano pra manga, né, cara? Se é plágio ou não. Hit Blackmore. Essa ligação que tu fez, mais clara possível, né, pela frequência. Então. Cara. Então, esse caso aí, muita galera fala assim, ele disse que se baseou no Beethoven. Aí fala, pô, tipo, ele pode estar zoando na hora que perguntaram isso pra ele pode falar de um negócio meio zoeira, assim, sabe? Tipo, me baseei no Beethoven, ao contrário, ainda fala, foi uma sinfonia do Beethoven ao contrário, que aí você ouve não tem nada a ver, né? Mas, então ele pode ter feito... tem muitas histórias, eu não sei das tuas pesquisas, eu tenho ouvido falar, ou desde então, que percorria muitos discos de outras nacionalidades nas grandes gravadoras e parava nas mãos dos grandes artistas, né? E veio parar um disco do Carlos Lyra na mão de um deles e, olha, interessante isso, eu vou dar uma desvirtuada aqui, outro ali, né? Acontecia muito isso nos anos 70. Sim, música ainda mais bossa nova, né? Tava rodando o mundo nessa época, então... eu não duvido dominando o mundo. Sim, não duvido que eles tenham ouvido. Agora, se eles... Porque assim também, você começa a analisar esse caso de Purple, esse riff do Deep Purple é um riff meio em uma escala pentatônica. Pentatônica menor com uma nota adicional que chama nota blues. Então, a escala pentatônica é meio que a base de vários riffs do rock. Então, muitos riffs de rock clássico, né, até atual, eles usam a escala pentatônica. Então, é um negócio que já é comum no rock. Agora, aí ele reduz a velocidade, muda o ritmo um pouco, né, tira os elementos que tem na música do Carlos Lyra. Então, sim, foi por querer, não foi? As notas são parecidas. Tá em tom diferente, tal, mas a sequência é praticamente a mesma, em tons diferentes. Agora, se foi intencional, se não foi, aí vai ser uma história eterna, né? Porque acho que ele nunca vai falar, né? E mesmo se ele negar, como ele já falou que foi do Beethoven, você ainda pode duvidar, né? Então, vai ficar uma história eterna, né? Uma dúvida eterna se foi intencional ou não. A questão é que, assim, não é só esse caso de Purple, né? Tem muitos outros casos, assim, que eles têm semelhanças com outras músicas. Então, aí, a galera, muita gente fala assim, foi por querer, porque aquela outra música também, eles pegaram de um blues antigo, essa outra música pegaram de um jazz, então, assim, vai ficar uma história, né? O fato é que tem muitas bandas de rock, principalmente rock clássico, que se inspiravam em blues, né? Em antigos blues, assim. Então, sim. Né, a gente tem exemplo também de Led Zeppelin e tal, então... Led Zeppelin é campeão, cara. Depois comecei a estudar fundo, a minha admiração de Jimmy Page, eu acho que deu uma diminuída. Eu não deixei de gostar, mas assim, tem gente que pega isso. Mas assim, eu tento mostrar que, por exemplo, não é só Led Zeppelin, tem outras bandas, não é só rock, né? Não é só rock britânico, nos Estados Unidos também, às vezes até no Brasil também o pessoal pegava. Então, assim, digamos assim, a indústria cultural da música, né? Então, como você tem que produzir também muito, e o potencial da gravadora de jogar para o mundo inteiro essas músicas, então acaba tendo outra dimensão, né? Então, acho que assim, faz parte da indústria, mesmo você concordando ou não. Cara, são tantas mentes pensantes ao mesmo tempo compondo. Estamos agora aqui de noite, numa segunda-feira, gravando. Vai ter várias mentes compondo ao mesmo tempo, cara. Vai surgir
alguma coisa assim, né? Externalizar ideias e alguém vai captar, cara. E às vezes tu acaba fazendo um próximo, né? Mas Mesmo ideias nossas. Mas um exemplo clássico, cara, o do Black Sabbath, o Saba Bloody Saba, a famosa história que plagiou a música Vanusa, né? da Vanusa ali, cara. Então, Certo? esse aí eu coloquei também, foi mais pra frente, não foi no começo da página. Assim, lembra muito, né? Isso aí tá em tons diferentes também, mas lembra muito. Mas o que eu acho nesse caso específico? A diferença de data, ela não é muito... Elas são próximas, digo assim, a Vanusa lançou, por exemplo, eu tô chutando, não sei de cabeça, ela lançou em julho, aí o Sabá gravou em setembro, então foi a pouca música... diferença. Pouca diferença, então assim, pode ser que ele ouviu, chegou nele, pode ser, assim, eu não tenho comprovação para falar que não chegou, né? Mas, assim, pela diferença de data, porque, assim, a música da Vanusa veio primeiro. Só que aí você tem que pegar não a data de lançamento do Black Sabbath, a data de gravação, né? Porque, às vezes, a gravadora pegava e segurava por alguns meses o disco, até ele ser mixado, fazer uma divulgação, né? Mandar para as rádios. Às vezes a música já estava pronta, mas eles lançavam os singles antes, depois lançavam o álbum. Então, assim... tinha a dinâmica da época, né? Tinha essa, digamos assim, essa cronologia do lançamento. Aí, assim, o fato é que é muito parecido, isso aí não tem como negar, né? As notas são parecidas. Agora, a intenção, não sei, esse caso do Black Sabbath, eu arrisco dizer que é mais uma coincidência, porque foi muito próximo as datas, né? Nunca te deu problema judicial disso? De algum artista, algum cara vier, algum selo? Nunca te aconteceu nada? Não, o que já aconteceu comigo tem gente que fala assim, você tá entregando a galera, você é X9, né? Falando alguma coisa assim. Mas, assim, às vezes é mais na brincadeira, assim, e o que já aconteceu é o Instagram. Por exemplo, eu coloquei uma música que não estava disponível no Instagram. E quando eu coloquei a música, digamos assim, a própria plataforma, o algoritmo identificou que essa música não estava no quadro deles e não foi autorizada pela gravadora, né? Isso é o mais importante. Não foi autorizada pela gravadora a estar no Instagram, então eles derrubaram o vídeo. Era uma música do Marcelo D2. Na época, ele não tinha esse disco dele, não estava disponível nas plataformas, por uma questão de negociação de quem detém os direitos, né, que é a gravadora, a editora, com as plataformas. Então, não estava no Spotify, não estava no TikTok, não estava no Instagram. E aí, quando eu coloquei essa música, mostrando os samples e as referências, ele ficou, 15 minutos e derrubaram o vídeo. Nesses países o vídeo tá bloqueado, pra gente todos, sabe? Tinha. Mas era uma pena porque era um vídeo que ia bombar também. Poxa vida. Infelizmente, às vezes tem disso, né? Cara, algum sample que você descobriu e tu pensou, cara, não é possível que pegaram isso aqui? Algum te surpreendeu, positivamente e negativamente? Algum que tu... é sério que é isso aqui? Não pode. Acho que não, assim, me surpreendeu, mas não por ter um hit, né? E não foi não é bem um sample, mas usaram uma melodia em outro instrumento, né? Foi Thriller do Michael Jackson, né? Foi um vídeo que bombou e foi uma dica de um seguidor que toca tecladista e tal. Ele falou, cara, eu tava ouvindo o Herbie Hancock e nesse trecho aqui é uma música de 8 minutos, um jazz fusion com um solo para todo lado. E nesse trecho aqui tem uma melodia que lembra muito do Michael Jackson, que o refrão de Thriller, né? Que, todo mundo conhece, né? E aí, quando eu ouvi, nossa, saltou os olhos. Falei, caramba, cara, tem que fazer esse vídeo amanhã já. Tem que lançar esse vídeo amanhã, porque, porra, é surpreendente, né? E é isso que acho que depois faz a galera se surpreender, porque é uma melodia que rodou o mundo, todo mundo conhece, todo mundo sabe cantar, Thriller. E aí veio de um jazz fusion sei lá, uns 6 anos atrás. Daí você começa a ver a ligação. O Quincy Jones, que era o produtor de Thriller, é amigo do Herbie Hancock.
é também um músico de orquestra, de jazz, assim, então é provável que ele tenha se baseado nisso mesmo, sabe? Então esse me pegou bastante. E um outro que me marcou, assim, foi o Careless Whisper, do George Michael, né? Uhum. Que aí não dá para saber se foi intencional ou não, mas tem uma melodia muito igual, no mesmo timbre, nas mesmas notas, de um saxofonista brasileiro, cachimbinho, que toca clarinete, toca vários instrumentos de sopro, e a mesma melodia. E foi assim, a versão que ele é uma música dele que já tinha várias versões, então tinha versões, é um choro, né? Então tinha versões mais antigas, mas a versão que eu achei, tipo, é de 1982, a música do George Michael é de 84. Mesmo timbre, mesma progressão de notas. Pode ser que foi sem querer também, mas assim, é muito parecido, né? Isso aí me pegou bastante. Eu falei, porra, não é possível. Que os caras conheciam, será que eles conheciam o Cachimbinho? Músico brasileiro, assim, pode ter rodado o mundo mesmo, né? Mas, assim, fica a dúvida. Muita gente, muita gente comentou, inclusive pessoas famosas, assim, o Jorge Israel, acho que é do Kid Abelha, né? Ele comentou, falou, cara, estudei bastante cachimbinho, nunca tinha me tocado, assim, e sabe? Então, surpreendeu até massa, os artistas comentando e repercutindo, que do caralho. Sim, foi muito massa. Foi o vídeo que mais bombou, esse inclusive é o vídeo que teve mais visualização. Eu separei aqui por último, aqui, ó. Eu achei sensacional, cara. Eu fiquei assim, boca aberta essa referência aqui, cara. Os gringos amam a música brasileira, a primeira parte. Sweat a nigga like the lip. For no reason at all, I can't recall the niggas for a season in my face. Down the hall, kicking it in the back of the school, eating chicken at 3. Wondering why's everybody always picking on me. I try. Be a favor, don't do me no favors. I'll have to mine. Hold me, baby. We are really high tonight. We tipped the waiter $100 to keep the ice cold, alright? Cara, sensacional. Cara, tu acha... Estamos quase 1 hora chegando do papo aqui, cara. Como passar rápido? Acho que eu não sei se depois 1 hora travou aqui, não sei se você falou alguma coisa. Travou aqui? Tá voltando normal? Não, terminou o vídeo, aí travou um pouquinho, congelou a imagem, aí eu não sei se tava comentando alguma coisa que eu não... Não, só que eu tava falando ali, narrando o nome dos artistas ali, nesse último vídeo, né? Sensacional, cara, as referências brasileiras aí que o pessoal de fora pega, né? Como tu citou agora do George Michael, né? Agora nesse vídeo aqui, tanto do Marcos Valle ali também. Cara, tu acredita que no Brasil, eu sinto isso, a gente subestima muito. Tu acredita que o Brasil ainda subestima o poder do sample como ferramenta artística? E tu sente, assim, qual o papel do sample na construção da identidade sonora do país? Como é que tu sente isso no meio do teu canal, de tantas pesquisas realizadas? O que eu tento mostrar também no canal é que a música brasileira é muito importante, né? Muito respeitada no mundo, assim. E esse vídeo, em particular, eu quis mostrar isso mesmo, ó. Tipo, artistas mundialmente conhecidos, né? Globais, assim, os Jay-Z, eles estão ouvindo música brasileira e estão produzindo coisas novas com samples de música brasileira. Nesse caso até do Marcos Valle e do Jay-Z, ele pediu autorização e foi autorizado. O Marcos Valle até divulga isso, né? Depois divulgou isso, que ele pegou o sample, né? Então, acho que, assim, foi um exemplo para mostrar, pô, às vezes a gente acha, as músicas brasileiras, né? Sei lá, às vezes a gente não... Até é meio ensinado a achar que não é boa, que não é relevante, que sei lá, que não tem a importância, assim, né? Mas não, a música é uma música respeitada mundialmente, assim, e os artistas de hip hop, de rap, mesmo de rock, quando vem aqui, sempre tem um cara que, o Kurt Cobain gostava de Mutantes, então alguns caras citam músicos de MPB, sabe? O Talking Heads gosta muito de Tom Zé, então, assim, mais para mostrar isso também, que a gente tem
Nossa música tem um valor muito importante, sabe? E os samples, acho que a ideia que eu acho que é interessante do sample, lógico, eu acho que é legal você pegar um sample e você mudar o contexto dele. Não você fazer um sample em cima e usar a mesma ideia do vocal. Por exemplo, você faz um sample e grava outra coisa, bota outro instrumento, mistura com uma nova ideia, né? Acho que essa ideia, o sample, acho que traz isso de você ressignificar a música, né? Tem até aquela frase do Chico Science, né? Modernizar o passado, né? É uma evolução musical. Então, o sample, acho que é um exemplo disso, que as pessoas você pode mudar o andamento da música, e aí você faz um hip hop em cima, você pode criar outra melodia em cima de um sample que originalmente tinha o vocal usava uma melodia. Então, assim, eu acho legal isso, de você desconstruir, ou você pegar uma coisa e reconstruir em cima, né? Uma nova ideia. E acho que é legal porque também, por exemplo, no caso do Jay-Z, muita gente descobriu o Marcos Valle por causa do Jay-Z, sabe? Então, acho que isso eu acho que é interessante. A gente saber que tem artistas muito relevantes, assim, né? Eu mesmo, assim, fui conhecer Marcos Valle com 20 anos, assim, não conhecia. E aí, quando eu vi o box dele, porra, falei, cara, que artista foda, sabe? E porque eu peguei já para ouvir em CD, tipo, uns 8 discos dele, que meu tio tinha um box dele. Aí eu fui conhecer, pô, um disco mais legal que o outro. E falei, pô, só fui conhecer agora, né? Demorei tanto tempo para conhecer. E acho que o sample é legal por causa disso. Você começa, por causa, às vezes, do hip hop, do rap, do Jay-Z, uma geração vai descobrir Marcos Valle, vai descobrir música brasileira, vai descobrir jazz. Então, acho que isso é legal do sample, sabe? Que nem eu lembro uma cantora que estava esquecida, grande cantora dos anos 60, a Cláudia, foi sampleada pelo Marcelo D2. Sim. Deixa dizer o que penso nessa vida, sim, preciso de mais. Cara, sensacional, cara. E deu um puta de um sambão com o rap do D2 e trouxe ela de volta à vida e deu um novo plus na carreira dela, cara. O poder do sample. Foi isso mesmo, eu acho que isso que é interessante. Tem um caso também recente do BK, rapper também, com a Evinha, cantora também dos anos 70, que assim, uma geração está descobrindo Evinha, uma geração descobriu Cláudia, e depois vão vir mais, com certeza. Então, acho que isso é legal, de você, até dos artistas que estão fazendo sucesso hoje, mostrar para a geração nova, né? Pô, vocês têm que prestar atenção na Cláudia, vocês têm que conhecer a obra da Cláudia, então isso é legal. Acho que isso é um poder, assim, bem legal do sample, que gerações vão conectar gerações, né? E assim, e estilos, né? Porque às vezes o cara que ouvia rap talvez não ouvisse muito música brasileira, aí ele vai ouvir, porque os samples, os D2 já não começou a ouvir antes do D2, né? Mas assim, o D2 focou muito em misturar com samba, então ele começou a usar mais samples brasileiros, né? Então, acho que isso foi bem interessante pra gente também, vamos ouvir mais nossa música, tem muita coisa que não tá entre aspas, perdida por aí, e que tem um valor legal, são músicas boas, né? Acho que isso é bem legal, sabe? Meu velho, vamos falar um pouquinho das produções realizadas suas, musicais, como produtor. Tu é um cara que atua bastante no underground de Americana, em São Paulo. Uhum. Me conta um pouco mais dos discos que você trabalhou desde então e algum projeto novo aí que você esteja já trabalhando como produtor? Assim, a produção que eu trabalhei mais a fundo era sempre coprodução, né, digamos assim. Então, com o Canacut, a banda meio que produziu junto com um amigo nosso, Rodrigo, a gente gravou no estúdio dele, e a gente produziu tudo junto, ele e a banda. A gente produziu o nosso EP, o primeiro EP que saiu ano passado. Mas, assim, o meu trabalho mais de produtor foi com Retalho, esse aí eu fui mais a fundo, digamos assim, até porque eu usava bastante samples, então eu ia produzindo no computador, cortando um trecho aqui, misturava com outro, com um teclado, com outro elemento, sabe, com trompete que tinha, então isso me fez ouvir muito música e até estudar, porque, por exemplo, você tá um teclado, pô, que acorde eles estão tocando? Esses acordes combinam com que outros acordes? Então você vai mesclando
isso força você um pouco a treinar o ouvido e também a treinar no instrumento, né? Então, pô, tem que aprender harmonia, tem que aprender melodia, tem que saber tirar essa música de ouvido, né? Então, isso foi me ajudando bastante com a produção. E aí, com o Retalho, eu consegui desenvolver mais isso. E também o Retalho foi, querendo ou não, foi o meu primeiro projeto que eu lancei material, né? Por mais que no Spotify você vai ver que tá tudo 2021, o Retalho, o primeiro álbum, a gente gravou em 2016. Lançamos em 2016. Há 10 anos, e foi quase assim, 10 anos já. Quase 10 anos. E eu gravei em casa, meu amigo gravava na casa dele, com uma placa de som, orçamento zero praticamente, né? E eu que mixei e tal, e a gente quis fazer uma ideia, como era música eletrônica, quis fazer uma ideia que, assim, uma música termina na outra. Então, quando termina uma música, começa a outra, meio que como se fosse uma mixagem de DJ mesmo, né? DJ set. E esse primeiro álbum do Retalho, Incerteza, ele é praticamente instrumental, as vozes são só com samples, né? E esse trabalho, assim, que a gente estava comentando até antes de começar, eu não lancei no Spotify, e no outro ano a gente foi indicado para um prêmio da música brasileira, assim. Então, assim, a gente foi, no mesmo lugar estava o João Bosco, estava o Ney Mato Grosso, o Buarque, a gente estava no mesmo lugar que esses caras, assim, e no outro dia eu tinha que trabalhar, sabe? Eu tinha que voltar para o trabalho, né? Então foi bem legal, assim, que foi um pouco, assim, a gente no meio de uma galera, né? Mas, assim, esse é o projeto de música eletrônica. E depois eu toquei baixo em outros projetos de mais rock mesmo, punk, grunge e música instrumental. Com a primeira banda que eu tive mesmo meio punk, meio grunge, chama Sexo, é um projeto de Americana. A gente gravou um disco, também um álbum. E também, em paralelo, estava com o Retalho também, as duas vezes juntas. Depois eu comecei um outro projeto também, eu fui convidado para um outro projeto chamado Derrota. Aí era um projeto também legal, porque era música instrumental com 3 guitarras. Então, dava uma misturona, assim, bem legal, assim. Fez até que um relativo sucesso no underground, a gente conseguiu tocar em alguns festivais, assim, menores, assim, mas... Que legal. Conseguiu abrir para algumas bandas interessantes, assim, do cenário. Mas depois aí, com a pandemia, a gente também... algumas coisas desandou, assim, tive que, digamos assim, esfriou, né? Então, aí, a pandemia... A gente estava fazendo muito show e tal, e aí depois com a pandemia a gente desacelerou, assim, e meio que foi fechando umas portas e abrindo outras. Aí, até com o Retalho, eu desacelerei, né? E aí, praticamente hoje, estou focando mesmo no Cana Cut. Nossa meta é tentar tocar mais, assim, que a gente tem material, tem já nosso show, assim, tem show para 1h e pouco, assim, mais de 1 hora, entre 1 hora e 1h30. A gente tem repertório para isso, apesar de só no Spotify ter lançado 4 músicas, né? Mas a gente tem muito material que a gente ainda vai ter que gravar, né? Então, acho que esse trabalho de produção, assim, o fato de eu ter ouvido bastante música, esse fato, principalmente com o Retalho, de forçar você a mixar, a juntar elementos, isso me ajudou bastante, sabe? E, assim, é uma coisa que eu sempre gostei, sempre ouvi música, mesmo antes de produzir, né, digamos assim, eu ouvia música, eu via, tipo, sei lá, todo dia você ouvia 1, 2 discos novos, então meu tio tinha muito CD, então eu ia na casa dele e pegava, tipo, esse mês eu vou pegar uns 50 CD, eu vou ouvir 50 CDs, e aí pegava de vários gêneros musicais, então eu ia ouvindo, e até depois que eu comecei a ter essa ideia de produzir, de entrar mais nesse negócio do sample, eu ia querer achar um sample que ninguém usou, sabe? Então, vou pegar esse jazz underground brasileiro, ou essa música lá do C, que ninguém conhece, e aí eu vou samplear esse trecho, né? Que acho que tem isso também do sample. Por mais que o sample é uma música que já existe, né? Você usa um trecho de uma música que já existe, tem um negócio que os produtores querem pegar uma música que ninguém conhece. Então, assim, essa música já existe, mas ninguém conhece, ninguém vai descobrir. Ou eu vou fazer uma edição, vou fazer mudar o tom, desacelerar a música de um jeito que ninguém vai saber qual sample que eu usei. Então tem um pouco disso entre os produtores, né? Principalmente no rap, né? E aí o desafio é eu quero descobrir qual sample que ele usou, quero descobrir a fonte. Então tem
é legal que tem isso. Então é interessante você não usar um sample tão óbvio, né? Sim, A menos uma que coisa agora, desconcertante. Realmente vai surpreender a pessoa. a galera não vai saber qual é esse sample. E eu vejo casos assim, até hoje, galera, cara, você sabe qual é esse sample? E aí eu não sei, falei, cara, eu também não sei, vamos ter que descobrir junto. Porque é uma música que todo mundo gosta, mas assim, não sabe a origem, né? Então eu acredito que isso move muito, tanto os produtores quanto o público. Acho que isso que é legal, assim, gera um desafio, assim, sabe? Um garimpo, né? Que você tem que ouvir música. Não adianta. E tem que, cara. E muito. Meu amigo, cara, muito obrigado por estar conosco. De verdade, adorei. Até já alguns discos que tu falou aí, já vou tomar nota para ouvir mais, como o álbum do DJ Shadow, um disco totalmente no lado Z, assim, que tem que resgatar novamente aí. Já fica a referência para mim e para a galera de casa, com certeza. Sim. Cara, eu tenho uma brincadeira aqui que eu sempre costumo fazer com os convidados, eu vou fazer contigo. Um disco da tua vida que você mais adora, venera. E um disco inusitado que o Eduardo adora, que as pessoas não imaginam que você adora, que você curte. Um disco da tua vida e um disco inusitado, fora da curva, que você adora. Putz, é difícil falar um disco da vida, né? Mas assim, tem alguns, né? O que vem na cabeça agora? Esse do DJ Shadow é um deles, mas assim, vou falar outros, né? Como eu falei, sei lá, comentei assim, eu acho que o Saba Bloody Saba foi um disco assim que me marcou porque eu ouço até hoje. Então acho que é um disco que eu conheci com, sei lá, 7, 8 anos e até hoje eu acho um disco foda, sabe? Então, um Paranoid, Paranoid, acho que é um disco que só tem hit aí, que marcou, que até hoje, acho que vai ser um disco eterno que as gerações vão ouvir para sempre, né? E um disco inusitado, não sei, eu acho que eu ouvi tudo de música brasileira, assim, sei lá, um Fagner, Manera Frufru Manera, não lembro, eu sempre confundo. Eu acho que é um disco que eu gosto bastante, assim, quando eu ouvi, assim, não dava muita bola, assim, sabe, eu tava lá no fundo, tipo, nessas levas que eu peguei de 50 discos, tava no meio, assim, depois eu ouço, aí quando eu vi, falei, porra, que descasso, acho que eu do Fagner, tá até um pouco, a galera talvez tá um pouco esquecida, assim, mas acho que é um disco que me marcou bastante, assim, né? Última brincadeira me veio na cabeça, 3 sons que você, como produtor, adoraria samplear. Como produtor? Isso, 3 músicas, 3 samples que você adoraria trabalhar, quem sabe, no futuro. Que você vê na cabeça, assim, em mente. 3 samples que você admira. Eu acho que o sample que eu mais admiro, assim, foi Vida Louca Parte 2, acho que é um sample bem legal. Tem orquestra, assim, então acho que... não é um disco tão... não é um sample tão óbvio, assim, sabe? Então acho que é um sample meio que único. Eu acho que Vida Louca Parte 2, acho que é um deles. Bom, aí a gente falando também acho que do D2, acho que tem alguns deles também acho que tem 1967, acho que é também um sample que é bem melódico, assim, uma sequência de acordes bem legal, assim. E mais não sei, acho que, bom, posso falar uma música minha. Falar uma música minha. Por favor. Tem uma música do Retalho que eu gosto bastante, assim, que chama Sem Luz, e eu uso no final um sample do Egberto Gismonti, que eu achei que encaixou muito bem, assim, e uma notinha, eu usei esse sample em 2016, e o BK, o rapper, ele usou o mesmo sample, a mesma música, só com um trecho diferente, em 2016 também. Então ele sampleou, eu e ele sampleamos a mesma música, trechos diferentes, e lançamos no mesmo ano. E eu fui conhecer só depois, né? Então foi uma coisa coincidência assim que... O mundo da música é pequeno, né, cara? Impressionante.
A galera tá garimpando aí, mas ele usou um trecho, eu usei outro, assim. O trecho dele é meio que o que leva. A música foi feita na base desse trecho, e o trecho que eu usei é meio que um finalzinho da música, sabe? Uma parte para finalizar. Então eu gosto muito desse sample que eu usei do Retalho, assim. Às vezes até me surpreendo, porque eu achei que ficou bom esse aí. Eu sou meio exigente comigo mesmo, às vezes eu acho que não ficou bom, tá? Depois eu me arrependo, às vezes, até do que eu faço. Mas esse eu acho que ficou bem legal. Acho que esse sample foi especial. Maravilha. Também. Vou colocar um trecho dessa música aí pra Boa. galera assistir. Foi. É o finalzinho. A parte final. Tá. É, a parte final. Eduardo, meu velho, a sala é sua, deixa seus créditos pra galera seguir teu Instagram, teu canal, a banda. Fica à vontade, meu velho. Então, primeiro agradecer, Cássio, pelo convite, foi bem legal o papo. Daria para ficar mais tempo aí, mais cervejas aí tomando, né? Vai longe. Vai longe, né? Música, acho que a gente respira música, então Total. Passa rápido o tempo, e nunca é o suficiente, né? Sempre tem muita coisa para conversar. Então, agradeço pelo espaço, pelo convite também. Agora a parte de divulgação, né? Quem quiser conferir, samples assim, tudo junto. No Instagram, tem no TikTok também, mas lá é um pouco... tento manter a mesma rotina de postar, mas tem um pouco menos de alcance. No YouTube também eu fiz o canal Samples assim, mas tá meio devagar também, eu tô postando só shorts, mas quem quiser conferir nas mídias, Samples assim. Quem quiser conferir no Spotify, nos streamings, Retalho, também, Retalho é fácil de achar. Quem quiser também conferir Canacut, estamos com material, estamos com novidades, assim, também com show, C-A-N-A-C-U-T, Canacut. Quem quiser conferir também na rede social, tá fácil de achar. E, além disso, quem quiser, né, no Canacut ou no Samples, eu tenho algumas playlists também, tento fazer algumas playlists temáticas, algumas dicas ali, quem quiser conferir também. No meu perfil no Spotify, assim, eu tenho algumas playlists aí, algumas dicas também de coisas que eu gosto, que eu estou ouvindo, também quem quiser conferir. E quem quiser dar sugestão também está aberto. Então, agradeço de novo pelo espaço. Depois a gente pode marcar mais uma outra conversa aí para colocar mais outros temas aí, conversar. Tá vendo o convite aí. Daqui a pouco se cria vários temas aí, um programa aí nosso em conjunto aí, falar de samples. Essa história vai dar muito pano para manga aí. Com certeza. Legal, e agradeço a galera também que acompanhou aí. Quem quiser conferir, a gente tá aí para trocar ideia também, né? Às vezes na rede social é meio correria, né? Mas sempre tento responder tudo aí e tamo junto. Podemos. Todos esses links, galera, eu vou colocar aqui na descrição, tá? Do Canacut, do Retalho, do Samples assim, tá? Não haver desculpa de não seguir, tá? Por favor, clica aqui na descrição, tá todos os links dele ali para você seguir e curtir o trabalho do Eduardo e junto viajar nos Samples assim. E também no Canacut Retalho. Legal. Valeu, meu velho. Até a próxima aí, uma cerveja, com certeza aí vai vir outros vídeos aí, não há dúvida disso. Meu velho, mais uma vez, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu, Cássio, um abração e vamos nessa aí, falou. Valeu, gurizada! Siga aqui na Ponta da Agulha e compartilhe com seus amigos esse papo valiosíssimo com o Eduardo Camargo, do Samples assim. Até a próxima, valeu! Valeu!